Então, começando o nosso encontro na página 185. Sobrevivendo ao trauma. Felizmente, a autocompaixão fornece a resiliência necessária para sobreviver aos danos físicos ou emocionais. No caso de maus tratos sexuais, a pesquisa indica que o treinamento em autocompaixão ajuda as mulheres a se recuperar da violência interpessoal. Um estudo de Ashley Betts Allen e colegas acompanhou por 6 semanas a evolução das mulheres, que faziam parte de um grupo de apoio de autocompaixão no abrigo de violência doméstica. Os facilitadores do grupo ensinaram às participantes como implementar a autocompaixão na vida diária, por meio de discussões, compartilhamento interpessoal e explorando como a autocompaixão pode se apresentar em situações emocionalmente difíceis, utilizando um diário ou outros exercícios. Após o treinamento, as mulheres se sentiram mais fortalecidas, em particular, mais confortáveis para enfrentar os outros. Sentiam-se mais positivas e confiantes e mais seguras emocional e fisicamente. A autocompaixão fornece uma força tremenda para quem experimentou trauma, seja decorrente da violência interpessoal, agressão sexual, discriminação, desastres naturais, acidente grave ou guerra. As consequências podem continuar por muito tempo após o evento traumático em si ter passado. Um resultado comum é o transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT. Esse é um tipo de choque psicológico severo, que envolve a perturbação do sono e a lembrança vívida constante da experiência traumática, com respostas embotadas a outras pessoas. E ao mundo exterior. Quando as pessoas são compassivas consigo mesmas, depois de experimentar um trauma, elas são menos propensas a desenvolver TEPT, o que permite que se mantenham numa condição estável. Estudos focados em veteranos de combate ilustram bem esse ponto. Tem até a série, né? Aquela... uma que tá, acho que na terceira, quarta, Virgin River, acho que é. Que tem, né, os soldados que têm os traumas, né? Que, tipo, já passou um tempão e ele ainda tá vivendo nos traumas, né? E difícil lidar, né? E também nem querer fazer terapia, né? Tipo, é um tabu também de fazer, né? De se tratar, né? Participo de pesquisas que mostram que veteranos americanos que voltaram do Iraque ou do Afeganistão com níveis mais elevados de autocompaixão têm menos sintomas de TEPT. Conseguem se sair melhor na vida diária, são menos propensos a abusar de álcool e a pensar em suicídio. Em parte porque a autocompaixão reduz seus sentimentos de vergonha e desconexão com os outros. Um estudo do Departamento de Assuntos de Veteranos descobriu que a quantidade de compaixão que os soldados exibiam para eles menos depois de voltarem da sua missão. Um tratamento caloroso e solidário em vez de se criticarem duramente. Foi, na verdade, um preditor mais forte da possibilidade de desenvolver ou não o TEPT, do que sua própria exposição ao combate em si. Em outras palavras, mais importante do que a quantidade de ação que esses soldados viram ou participaram, foi o quanto eles conseguiram após o combate.
se relacionar consigo mesmos compassivamente. Eles eram um aliado interno, apoiando-se e encorajando-se, ou eram um inimigo interno, massacrando-se sem piedade. Fica claro, quando você vai para a batalha e quando chega em casa, ser seu próprio aliado o torna mais forte. A autocompaixão também ajuda a pessoas a lidar com o trauma do preconceito e da discriminação. Um estudo recente com 370 mulheres cisgêneros examinou um impacto traumático de microagressões sexistas, tais como ouvir os homens se referirem a mulheres pelas partes do corpo, bela bunda, etc. Brincar sobre estupro ou fazer comentários insensíveis. Descobriu-se que as mulheres autocompassivas eram mais resilientes quando se depararam com comportamentos sexistas e com o resultado. Experimentaram menos emoções negativas. A autocompaixão também é um recurso poderoso para as jovens LGBTQIA+, que muitas vezes são estigmatizados por serem diferentes. Eles são explicitamente identificados como pecadores e errados por certos grupos religiosos. E quando a mídia retrata a vida de adolescentes sem incluídos, entendem a mensagem implícita de que eles são, de alguma forma, anormais. A taxa de abuso físico e verbal que é direcionada a eles é muito maior do que seus pares heterossexuais ou cisgêneros. Esse assédio constante leva a uma alta taxa de ansiedade, depressão e ideias de suicídio entre os jovens LGBTQIA+. Abra Vigna e seus colegas de Universidade de Wisconsin examinaram uma escola de ensino médio no meio oeste. Se a autocompaixão ajudava adolescentes LGBTQIA+, e em casos de bullying. Eles descobriram que aqueles adolescentes que eram mais compassivos foram mais capazes de lidar com intimidação, ameaças e assédio. Eram também menos propensos a se tornarem ansiosos ou deprimidos, como resultado de terem sido atormentados. Em um segundo estudo, esses pesquisadores descobriram que a autocompaixão reduzia a ansiedade e depressão, ideias suicidas entre jovens negros LGBTQIA+, que tinham sido vítimas de bullying devido à sua raça, bem como a orientação sexual, apontando a força da autocompaixão como fonte de autoproteção. Na verdade, descobriu-se que a autocompaixão leva ao crescimento pós-traumático, que envolve aprender e crescer com experiências traumáticas. As pessoas que são mais compassivas são também mais capazes de ver os aspectos positivos extraídos de crises anteriores, incluindo uma sensação de proximidade com os outros, maior apreço pelo valor de sua própria vida e confiança em suas habilidades pessoais. Em vez de nos dizimar, a autocompaixão transforma contratempos em oportunidades de aprendizagem. Ao aproveitarmos o poder da clareza corajosa e fortalecida, somos capazes de assumir o controle de nossas vidas e enfrentar os desafios com mais coragem e determinação. Quando passamos por situações que parecem ser mais impossíveis de suportar, e o fazemos não com uma resignação fria, mas com o calor da compaixão. Descobrimos forças que nem sabíamos possuir. Mas acho que isso é raro, né? Se a pessoa não tiver nenhum trabalho, né, de fortalecimento, para passar por essas situações, né? Apesar de que a própria situação, é como diz aqui, eu acho, ela vai fortalecendo a pessoa, né? Eu esqueci o nome daquela
ela, não sei o que que ela se define, mas vou dizer gay, que ela usa uma cadeira de rodas, não sei se tu já viu, que ela tem a mão toda deformada, ela é toda deformada. E aí, esqueci o nome dela. E aí ela tava falando da experiência dela, que tipo assim, que ela passou por várias cirurgias, né? Porque ela não conseguia nem esticar as pernas. Hoje ela não caminha, mas tipo assim, ela desce da cadeira e vai se caminhando de joelho. Ela vai, depois ela sobe na cadeira, né? Ela tem esse movimento, antes não tinha nada. E as pernas eram todas dobradas, assim. Então ela passou, assim, grande parte da infância no hospital fazendo cirurgia. Então ela disse que era tranquilo, sabe? Só que aí quando ela foi para a escola, que ela saiu daquele casulo, né, de proteção ali. Aí ela disse que foi assim, né, horroroso, horrível, horrível, horrível. Horrível porque ela passou por tudo. Porque ela disse assim, não, eu não sou uma cadeirante, né? Ela é uma cadeirante completamente deformada. Depois eu vou te mandar para te ver. É o rosto, é as mãos, é tudo. E além disso, né, a homossexualidade, vou dizer assim porque eu não sei qual é o que que ela se define, né? E aí era demais, assim, demais, 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 né? E aí ela foi criando, e ela disse assim, não tinha muito suporte familiar, porque também eram pessoas muito pobres, né? E ela disse que quem deu suporte até para fazer as cirurgias, assim, de ir fazer com ela, foi a avó, né? Então, tipo, os pais também não tinham dificuldades, né? De tanto de lidar como da vida em si, né? Então, assim, às vezes a gente não mensura, né? A gente sabe que existe o preconceito, né? E aí ela fala assim, ó, ela tava com aquele, ela passou uns dias na casa daquele do Carlinhos Maia, que ele faz uma casa e todos os as pessoas vão para lá, né? Os blogueiros, enfim. E aí ela disse assim, quer dizer, eu vou te dar um exemplo, eu sofri aqui coisas, bullying aqui dentro. E aí, preconceito que ela quis dizer, né? E aí ela deu o exemplo que teve uma hora que todo mundo se juntou para tirar foto e ela ficou de fora. Só que ela disse assim, tipo, não é algo que tipo as pessoas fizeram intencionalmente. Não, é aquela coisa assim, ah, junta aqui, vamos tirar foto, sabe? Só que ela, na condição dela, tipo, ela não tem como sair da onde ela tá e tirar e, entendeu? Então, ela nunca é agregada nesse tipo de situação, sabe? Ou ela disse assim, outra coisa que eu sofri aqui dentro. E aí até o Carlinhos falou, né? Uma coisa fui eu, porque ele disse estava com calor e pegou a garrafinha e jogou. Ele, sabe quando tá calor, ele fez tipo um trio elétrico. E aí jogou assim, ele disse que sentiu alguém tocando nele. Quem era? Ela. Porque o que que acontece? Ele acha, tipo assim, ela não vê que ninguém tá aqui, e aí ele faz assim. Só que o que que acontece? Ela tava no chão dançando, né? Uhum. E aí aquele movimento que ele faz, ele alaga não só ela, como o lugar, o espaço que ela tava, né? E a outra coisa que ela diz, ele arrumou e enfeitou toda a casa, mas como ela ia ficar no chão? Porque tinha vários enfeites no chão. Então, tipo, é uma sequência de coisas, né? Que, tipo assim, as pessoas não. As pessoas, eu me incluo, né? Tipo assim, eu não sei como seria se eu tivesse junto, né? Tipo assim, tu tem a delicadeza, talvez, de não do falar, que eu acho que a gente se preocupa tanto, mas as ações como um todo, né, elas são ou integrativas ou exclusivas, né? Automaticamente, né? Então, assim, a gente ainda tem coisa para aprender, né? A estar, né, com o outro, porque as diferenças existem em todos os níveis, né? E a gente fala muito aqui de autocompaixão no sentido de que se a gente falar de corpo, as diferenças dos corpos, né? Mas em que nível é essa diferença de corpo, né? Tipo, é uma gorda, uma magra, uma mais ou menos. Só que as diferenças são além disso, né? São muito além, né?
Então, eu achei legal, assim, ela falar um pouco depois. Ah, me lembrei, Leandrinha é o nome da, Hum. dessa, dessa blogueira, né? E aí ela disse que foi superando e hoje ela está fazendo teologia, né? Está estudando, mas é aquilo ali, tipo assim, impacta muito só de olhar, né? Só de olhar. Aí as atitudes, né? Enfim, é algo para a gente se pensar, né? Que a gente não está acostumado e não convive, né? Pelo menos eu não convivo, assim, com ninguém que tenha limitação, né? A esse nível, assim. Cadeirante, a gente até está um pouco mais acostumado por causa, vou dizer, do meu trabalho, né? Porém, mesmo assim, é no trabalho, né? E algo pontual, né? Mas é. Mas depois tu dá uma olhada para te ver aqui. Eu não sigo ela, assim, né? Mas eu já vi vários vídeos dela e tal. Célia, tu vai me dando um feedback aí. Se tu tiver muito ruim, a gente para, tá? Não, não. Esse final de semana, na quarta-feira, uma menina falou do livro da. Eu já tinha ouvido falar da Viola Davis. E aí eu fui ler. Aliás, eu tinha comprado quando eu vi o coisa dela com a Oprah, né? E é um livro muito impactante, muito. Uma negra, pobre, passando por todos os tipos de... Nossa, é uma coisa de você, tipo, para e fala assim, gente, eu não tenho noção do que o negro passa, né? A gente que não- é branco, né? Então, foi um livro, eu acabei assim, de quarta até ontem. Aline, o que é isso? eu já ouvi falar, mas não li ainda também. É muito impactante, entendeu? Ela faz a cura dela através do teatro. Era o único lugar que ela sentia, apesar dos bullying, mas que ela gostava de ir e que a irmã dela mais velha falava. Você quer ser igual ao meu pai e minha mãe? Porque o pai batia na mãe todos os dias, né? Então ela queria ser diferente. Então a irmã falou assim: a única forma de ser diferente vai ser através da escola. Então elas participavam de tudo, elas, irmãs, de tudo quanto é. Então foi ali, e quando ela começou a participar da aula de teatro, que ela começou a ver que ela toda a dor, todo o processo interno dela, ela podia usar na arte dela. Então foi uma coisa assim que também impactou muito as pessoas, porque ela é uma artista que vive a dor ali. Ela não, porque ela não tinha mais nada a perder, né? Você falou dos corpos de uma pessoa gorda, tá? Ela já tinha, ela tinha assim, todo tipo. Sou negra, sou feia, tô cabelo isso, não tem mais nada a perder. Então ela não preocupava com a estética na hora dela apresentar o personagem. Ela era o personagem intenso, né? Então, sempre, porque muitas vezes as artistas ficam preocupadas, esse ângulo meu, ela não. Entendeu? Vou Muito, olhar depois. vale a pena, mas vale muito a pena. E Legal. ela fez através da jornada do herói do Joseph Campbell, né? Então, Sim. passou por todas as fases lá. Aí até ela conseguia acolher a menina de 8 anos, sabe? Que era muita dor. Então, o acolhimento, a questão de trazer compaixão, faz toda a diferença mesmo, né? Sim.
A gente, a gente vem falando disso, né, da criança de acolher e tal, né? Sim, sim. Quanto isso é importante e o quanto isso não tem idade, né? Tipo assim, se Não. chegou o momento, é o momento de olhar, Uhum. né? Tu sabe que eu atendi uma pessoa no final de semana, ah, era por causa da sonda, né? Mas eu disse para familiar assim, mas eu já tô passando, não preciso ir lá, porque assim, tipo, eu tô passando de graça, né? E aí ela disse assim, não, mas eu vou te pagar e tu vai lá. Eu disse assim, mas só se eu for fazer coisas integrativas, porque da alimentação eu já tô te dando agora, né? Tanto da fórmula quanto a orientação. E ela disse, não, quero que tu vá lá. Então tá, vamos lá. Né? E quando eu cheguei lá, aí tá, ela já melhorou, né? Por questão, começou a usar fórmula integral, mas via oral, né? Melhorou, já conseguiu se alimentar mais por causa da nutrição mesmo, né? E aí eu já não vejo mais só nutrição, né? Então comecei a perguntar para ela. E aí ela começou a trazer, né? Ela começou a trazer. E era muito isso, relação com o pai, né? Uma raiva que ela não conseguia dizer. Eu perguntei, teus pais morreram? Tipo, a minha mãe morreu não fazia pouco tempo, ela disse. E aquele lá faz tempo, né? E eu disse assim, não, o teu pai. Eu disse para ela, o teu pai, porque ela precisa integrar isso, né? Eu disse, por pior que seja, ele foi um cara bem-sucedido, porque tu está aqui e as tuas irmãs estão aqui, né? Então, tipo assim, aí tive que, né? A gente vai puxando, e aí tu vê e exatamente isso, a criança ferida, né? A Uhum. criança que eu não sei tudo, né? Mas tipo que não foi acolhida, que não foi amada ou que foi maltratada, né? E aí acaba agora o quê? Desenvolvendo um câncer, né? Agressivo, para tentar, acho que amenizar a raiva que ela sente desse pai, né? Uhum. Passou, né? Então, o quanto. E é muito também o quê? Né? A maioria das pessoas que tu acolhe assim nesse nível assim de doença e de problema não tem nada de autocompaixão. É como a gente está, né, nessa jornada aprendendo, no sentido de que ela é a cuidadora universal, né, da família. Ela é, eu digo assim, ela no sentido de qualquer uma que pega nesse, ou com câncer, ou com, né, e principalmente mulher, é assim, né? Ela é a Uhum. cuidadora, ela não se enxerga, né? Ela acha que não é merecedora disso, né? Então, tipo assim, é uma sequência, né, de coisas, mas que é importante a gente lembrar que não tem, né? Tipo, se chegou esse ao momento, então esse é o momento, né? Uhum. Para olhar para isso, né? Para olhar para essas questões, mas esse exemplo que tu trouxe, né? Tipo, ela se sobressaiu, né? Tipo assim, Axis fala muito disso, que é tipo tu usar o caos Uhum. para co-criar, Uhum. né? Uhum. Que foi o que ela fez, né? Foi, Tipo, não foi. parou, não se É. parou e usou o ruim, né? Digamos, né? Uhum. Para criar a vida dela, né? Uhum. É uma arte de isso só sozinho é uma arte, né? De tu saber Sim, fazer isso, né? Na tua sim, vida. sim. É Verdade. grandioso. Porque é isso que a gente está falando, muitas pessoas não conseguem, né? Não, não. E fica, Depende muito de um nível de entrega, né? Muito grande, né? tu, enfim, não importa o que aconteça, né? Tu vai. É, mas vamos continuando então. Sobreviver, eu nem tinha visto, só visto. Vamos viver na nossa infância. É. A autocompaixão feroz também nos dá a força
para sobreviver ao trauma da primeira infância e funcionar como adultos saudáveis. Quando fomos abusados por pais ou cuidadores, as feridas se tornam particularmente mais profundas. Essa situação pode fazer com que seja mais fácil ter autocompaixão quando adultos, porque os sentimentos de amor e cuidado se fundem com os sentimentos de medo e de dor desde o princípio. Com a ajuda de profissionais de saúde mental, podemos aprender a ser compassivos em relação ao nosso trauma inicial, dando-nos mais habilidade de lidar com a enormidade da nossa dor. De muitas maneiras, o que ocorre é que adotamos a nós mesmos, dando-nos o amor incondicional, o cuidado, a segurança que não recebemos quando crianças. Embora leve tempo, a prática consistente de autocompaixão pode finalmente desenvolver um apego seguro como adultos. Podemos aprender a confiar em nosso próprio calor e apoio, como uma fonte de segurança, criando a plataforma estável necessária para enfrentar os desafios da vida. Um estudo examinou mulheres que haviam sido abusadas sexual ou fisicamente na infância. Aquelas que aprenderam a ser autocompassivas em relação à sua experiência, quando adultas, foram mais resilientes e focadas, recuperando-se mais facilmente de contratempos. A terapia focada na compaixão, TFC, visa especificamente ajudar as pessoas com histórias de trauma na infância a usar a autocompaixão para lidar com a angústia e a vergonha intensas que muitas vezes sentem. Paul Gilbert, criador do TFC, há muito reconheceu a importância da autocompaixão, tanto feroz quanto terna, para a recuperação. Ele escreve: a compaixão envolve desenvolver a coragem de estar aberto à nossa raiva e fúria, não algo para acalmá-lo. Na verdade, acalmar é útil como um porto seguro, mas também como uma preparação para se envolver com coragem naquilo que precisamos. A TFC ensina os clientes a encontrar segurança na própria capacidade de se confortar quando vivenciam emoções dolorosas, memórias traumáticas. Além disso, ensina a descobrir o suporte principal para se defender. Pesquisas mostram que essa abordagem ajuda as pessoas a serem mais assertivas e menos submissas com qualquer um que tente prejudicá-las. Como uma mulher britânica disse, depois de participar de um grupo de TFC, essa experiência me fez sentir como se estivesse vestindo uma armadura de compaixão, na qual eu sei que sou capaz de lidar melhor com cada dia, e sentir que tenho essa armadura de segurança e ser capaz de ser compassiva com todos os aspectos da minha vida. Faz com que me sinta mais forte e mais poderosa. Vários estudos mostram que essa abordagem é altamente eficaz em oferecer às pessoas os recursos de que precisam para se curar do passado e dar um passo corajoso para o futuro. Então, a gente fez essa meditação da amiga feroz. E aí, a gente começa... quem sabe a gente faz essa prática, né? E deixa esse pedacinho para depois. Pode ser? Pode. Respondendo ao dano. Tu sabe que recebi e-mail. A gente vai daqui a um mês vai ter, não sei ao certo como é, mas pelo menos vai ter uma reunião primeiro, né? Eu acho, vai ter uma capacitação sobre autocompaixão feroz. Estão chamando os professores, né, de autocompaixão para fazer essa capacitação e as mudanças que vão ocorrer, assim, né? Eu nem tinha visto, recebi um e-mail da professora e aí a gente vai ter esse encontro. Eu acho legal, né? Porque, tipo assim,
se não formos capacitados, né, pelo menos que tenha um curso, né, porque eu acho que é interessante aprofundar nisso daqui, né, nas práticas, tanto nas práticas que tem, como no próprio ensinamento que o livro traz, né. Eu acho que seria interessante a gente saber mais, né? Então, eu gostei bastante, até tinha que responder, né? Tipo, a presença, e eu já respondi, porque muitas vezes lota, né? Pelo menos quando a gente foi fazer, não me lembro como é que se diz, tipo, a gente tinha que ter encontro, sabe? Mentoria, tipo uma mentoria, né? Guria lotava, assim, ó, tu tinha que correr, escolher o nome, né? Porque, claro, eu fazia em espanhol, porque não domino o inglês, né? Para ter uma capacitação de autocompaixão, né? Então, eu tinha que fazer em espanhol. E era assim, correria. Então, eu digo, já vou responder agora, porque eu escolho saber mais disso, né? Então, vamos ver o que eles vão fazer, né? Se eles vão, tipo, dar uma capacitação só ou, né? Outra coisa para nos aprofundar. Mas vai ter essa conversa, ainda bem, né? Oi, Neiva. Deve estar ocupada. Oi, hoje eu tô aqui tá me ouvindo? Tô, Aham, Tô ocupada aqui com a mãe, vou só ouvir, tá? tranquilo. Ok? ok. Ok. Legal, né? Sério. Oh, Tô empolgado. muito legal. E em espanhol você consegue dominar bem? Sim, porque assim, ela fala algumas coisas em português, assim, só que tu Ah, consegue entender bem, sabe? Ou aham. também não sei se é pelo tempo que a gente, né, que tu passa junto já com a pessoa, que tu já entende um pouco mais do que ela tá falando, assim, né? Mas ela É, fala mais devagar. é presencial? Não, é online, ela tá lá na Espanha. Ah, É, não. Ela tipo assim, ela faz a formação aqui da gente, né? Tipo da América do Sul, digamos, né? E Europa, né? É como se fosse uma co-formadora, digamos, junto com, né, com o Christopher e com a, Cristina. com a Christine, né? Só que das línguas hispânicas e tal. Ela e o marido dela, né? E E aí vamos ver como vai ser, né? Na verdade, assim, ó, né? Eu andei um pouco meio desgostosa, assim, porque é muita coisa que tu tem que fazer para ser professor, sabe? Aí quando tu é professor, tu tem que fazer mais um monte de coisa, sabe? E tudo é bastante investimento, sabe? E aí teve uma hora que eu digo assim, ai, não, vou dar um tempo, né? Tem até um curso que a Fernanda fez e eu não cheguei a fazer. Mas é isso, assim, né? Tipo, depois tu vai ver o que realmente importa, né, pro teu trabalho. A gente teve capacitação para fazer, quando chegou a pandemia, né? A gente teve formação para poder dar online, né? Porque a nossa formação até então era para fazer presencial, né? Nem podia fazer online. E aí depois eles criaram todo um esquema, né, para que aí a gente teve aula de novo, sabe? Encontro, explicação de todo o material e de como lidar, né? Mas é isso, tudo faz parte, né? Hoje eu sei, hoje eu entendo mais, né? Tipo, porque já fiz outras formações, sei que é assim mesmo, né? Mas vamos que vamos na autocompaixão. Mas eu tô empolgada porque eu gostei muito disso daqui. Eu acho que assim, tipo, no meu interessante ponto de vista, saiu de uma coisa assim muito não sei te dizer assim, me vem horas como algo fictício, uma coisa Hum, muito de livro, sabe? E aí aqui nesse livro parece que assim, vamos para a prática.
Porque aí ela te traz a amorosidade, a autocompaixão, o acolhimento que tu tem que ter, mas também, né, te traz coisas. Não, peraí, não é sempre assim, né? Vamos ver o que tem, né? Não sei se esse é o meu ponto de vista diante, né, dessa. Não fica só na teoria, né? Sabe? Tipo, estamos na Uhum, vida real, né? uhum. Vamos ver então essa página 196. Respondendo ao dano. Essa prática é adaptada de um exercício do MSC chamada Atendendo às Necessidades. Não, acho que a gente já fez esse. Eu acho Das, que já. das necessidades não satisfeitas, sim. Já sim, É. foi que nós falamos até de ser vista, respeitada. Não, quando falou ali de necessidade não satisfeita, já. Então vamos ler esse pedaço e aí a gente faz uma. Pelo menos até aqui, ó, até a cura dos maus tratos, e a gente faz uma outra prática. Pode ser? Pode. Então, enfrentando os agressores internos. A autoproteção compassiva é apenas essencial para prevenir o dano externo, mas também o interno. Muitas pessoas que foram traumatizadas quando crianças internalizaram as mensagens críticas ríspidas de seus cuidadores abusivos, como uma forma de se sentirem seguras. As crianças precisam confiar no que dizem os adultos que participam de suas vidas. Uma criança não consegue dizer ao pai: me desculpe, pai, mas você está errado. No momento em que ele a está quebrando por dentro com uma atitude claramente errada. Isso o deixaria mais irritado e é ainda muito mais assustador pensar que ele não sabe que é errado. Justamente porque a criança precisa ter confiança no pai, que lhe dá abrigo, orientação, proteção. No entanto, depois de adultos, podemos enfrentar esses agressores internos. A autocrítica não está mais nos mantendo seguras. Está nos prejudicando quando mina nossa capacidade de dar a nós mesmos o apoio do qual precisamos. A autocompaixão oferece a clareza corajosa e poderosa necessária para confrontar nosso crítico interno e pedir que recue. É importante perceber que não são apenas as pessoas com trauma na primeira infância que têm um crítico interno severo, e que nem sempre é uma voz do passado. Conforme abordado anteriormente, atacar a nós mesmos parece ser uma reação natural à ameaça. Você pode pensar que meu filho Rowan nunca fez uma autocrítica severa. Eu gostaria que isso fosse verdade. Embora eu tenha falado com ele sobre autocompaixão durante toda a sua vida, ele ainda pode ser extremamente duro consigo mesmo. Pessoas autistas, como todas nós, ficam assustadas ao reconhecer suas próprias imperfeições, porque as lembra que não estão do controle total. Rowan fica extremamente chateado porque sempre que comete um erro, como perder o carregador do telefone ou não realizar uma tarefa escolar. Eu o ouço se insultar em voz alta, seu idiota estúpido. Difícil dizer o quanto dói ouvi-lo pronunciar essas palavras cruéis a ele. Com certeza nunca ouviu essas coisas de outra pessoa na vida real. Mas ele gosta de assistir aos desenhos animados e os agressores desses desenhos costumam usar esse tipo de linguagem. O assédio moral é uma forma de tentar controlar as coisas e uma parte de Rowan sente que, se for severo o suficiente, será capaz de se controlar e evitar sobre um futuro. Ele também tem medo de que os outros fiquem com raiva e gritem com ele por estragar tudo. Então ele faz isso primeiro. Mesmo que nunca alguém tenha realmente gritado com ele por cometer um erro, ele projeta essa possibilidade e isso o assusta. A autocrítica não é apenas um comportamento aprendido. É inato ao ser humano, que surge do medo e do desejo de ficar seguro.
mas não temos que ser vítimas de nossa primeira infância, ou da programação cultural ou biológica. Existe outra escolha. Podemos enfrentar bravamente nosso agressor interior. Podemos extrair a força do conhecimento de quantos de nós sofrem com vozes dentro da cabeça. Vozes que dizem que somos maus ou nojentos. Não estamos sozinhos. Quando nos levantamos contra a voz abusiva desse crítico interno, também estamos defendendo milhões de pessoas em todo o mundo, envergonhadas todos os dias por ser seu tirano interior. Podemos dizer com clareza e firmeza a essa parte de nós: não está certo você falar comigo desse jeito. Assim como eu digo a Rova, não está certo você falar com o meu amado filho dessa maneira. Sem culpar ou envergonhar nosso crítico interior, podemos rejeitar sua tática de intimidação e desenhar um limite. O exercício Motivando a Mudança com Compaixão, da página 251, mostra como se relacionar com seu crítico interno, de uma maneira que é altamente eficaz em subjugar sua voz. Olha aí, hein? Um exercício para falar com o sargentão. É, verdade. Então, vamos fazer uma prática para a gente relaxar. Para a gente se conectar, né, com a nossa compaixão. Eu vou te convidar a encontrar uma postura confortável, relaxada, que tu te sinta bem. E traz a tua atenção para a tua respiração. O movimento de entrar o ar, sair o ar, inspirar e expirar. A frequência desse movimento. A intensidade desse movimento. Tenta não interferir, apenas observa. E essa respiração, enquanto tu inspira, ela vai nutrindo cada parte do teu corpo, cada célula do teu corpo, da ponta da cabeça até o dedão do pé, nutrindo teu corpo, nutrindo com ar, com oxigênio, com a nutrição que o teu corpo necessita. Cada vez que tu expira, teu corpo relaxa mais. Teu corpo solta mais tudo aquilo que não é mais contribuição para ele. Relaxando e soltando a cada expiração. Relaxando e soltando, relaxando e soltando.
Agora, traz a tua atenção para todo o teu corpo. E percebe como ele está agora. Traz a tua atenção agora para o espaço à tua volta. E abrindo os olhos suavemente. Como foi para ti, Célia? Nossa. Reparadora. Deu um mexe, né? Deu. O quanto a gente pode usar isso várias vezes, né? Ao dia, né? Além das palavras, quantas coisas a gente deixa, né, de fazer. Eu tenho feito muito é conversar, né? Tipo, acordo e digo bom dia, né? E às vezes se eu esqueço de bom dia, tá tudo bem. Tipo, quando eu me lembro, eu digo, né? Oi, boa tarde, né? Tipo, eu tô te vendo, corpo. Isso faz tanta diferença, né? Dessa conexão que a gente fez agora a conexão com a nossa respiração, né? E percebe todo esse movimento. Mas outras conexões que a gente pode fazer, né? Durante o dia, mais rápidas, de repente, né? A autocompaixão tá aí, né? Para nos nutrir de amorosidade com a gente mesmo. É interessante que é trazer o aqui e agora com compaixão, né? É. Mas é o que eu falei do livro, né? Tipo assim, o que que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Sem pensar na prática formal em si, né? Uhum. Certo, dona Célia? Certinho, bem. Hoje aqui, essa gravação.